Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande de estarmos aqui em mais uma oportunidade para estudar o Livro dos Espíritos. Então, dando continuidade, estamos na parte da influência, um capítulo importante, como sempre, com todos, mas esse em especial vai tratar da nossa vida diária, como a gente deve ter a conduta, como devemos agir, e nada melhor do que o Livro dos Espíritos para nos conduzir. Então, o tema é influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Esse oculto, mesmo sendo oculto, por ser oculto, é que a gente tem que estudar cada vez mais, para a gente entender o que acontece nessa relação, que é oculta, mas ao mesmo tempo é real. E muitos não entendem. Nós mesmos, estudantes da doutrina espírita, às vezes ficamos confusos nas nossas situações diárias da vida. Então, para melhor a gente compreender e se ajustar à lei, porque esse é o objetivo. A proporção que a gente vai entendendo essa interferência, essa influência, a gente vai se adaptando melhor, vai vivendo melhor. Bom, e aí ele inicia 459 falando para a gente. Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos superiores é assim: muito mais do que imaginais. Pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa resposta mexe com a gente. Na verdade, mexe com o nosso orgulho. Porque a gente, senhor de si, que somos mesmo, somos livres no pensamento, no sentimento para agirmos. Mas quando ele inicia muito mais do que imaginais, ele fala que muita coisa pode passar despercebida por nós. Pelo menos foi isso que eu entendi, acho que a maioria. Muita coisa acontece que a gente não percebe. E em determinadas situações eles podem nos dirigir. Então, que vontade é essa? Porque a gente não gosta de ser conduzido. Até o nosso orgulho não permite. Dizemos, batemos no peito que a gente tem o livre-arbítrio, liberdade de pensar, de agir, e temos mesmo. Mas aí, isso se confunde com a nossa vida. Porque a nossa vida é de pensamento, é de sentimento e é de ação. Então, de acordo com o que estamos pensando, nós vamos agir. E aí? Muita coisa acontece sem a gente perceber. Então, o objetivo é sempre, no caso do médium consciente, o médium de Jesus, Nós estamos falando do médium que está consciente do seu trabalho. Miramês diz para a gente que o médium estabelece uma corrente permanente de comunicações, prevalecendo a comunicação do ser superior. Então, é a quem a gente deve obedecer. Mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, a gente obedece ao inferior. E aí é que a gente não consegue perceber. Porque, na verdade, estamos iguais. Porque a gente não faz o esforço para se melhorar. E aí a gente fica igual. Então, por isso que a gente não percebe. E o objetivo é sempre ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades. Se a gente tem a verdade, na verdade a gente não tem a verdade. A gente sabe. A gente entra em contato com a verdade através da doutrina, por exemplo. É o que estamos fazendo aqui. Acredito que seja o objetivo de todos nós. E o que vamos fazer dessa verdade? Espalhar, porque a verdade liberta. A verdade faz com que a gente se torne livre. E isso, nosso objetivo é esse. É espalhar cada vez mais para as pessoas essas verdades. Não viver de mentira, de ilusões, de influências negativas, tantas que a gente vê por aí. E aí, tem duas coisas, antes de ir para 460, a gente vai ver como se processa essa influência. O nosso Daniel já leu para a gente, o Evangelho capítulo 27, no item 10, ele fala que é preciso a gente imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido cósmico universal.
né, que vibra. Toda vez que falamos em vibra, falamos em receber o impulso. Impulso de quê? Da vontade. Então, o fluido recebe o impulso da vontade e ele é o veículo do pensamento. Então, nisso que pensamos, impulsionamos o fluido na direção de um determinado objetivo. Assim como o ar, né, que é o veículo do som. Então, ele compara. Estamos também nessa mesma proporção. Sendo que, qual é a diferença? No ar, as vibrações são circunscritas. E no fluido, ela se estende ao infinito. Ou seja, é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, coisas acontecem que quem não conhece chama de milagres, né? Essas coisas que acontecem não é nada mais do que a movimentação do fluido e da vontade do pensamento, porque a gente tudo pode em relação à nossa vontade, ao nosso querer. E aí, nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como fonte geradora e receptora das vibrações, ou seja, das energias espalhadas pelo universo. Essa energia espalhada pelo universo é o fluido, né? Então, mas a gente não recebe só a influência dos desencarnados. A gente recebe dos encarnados, a gente recebe da televisão em casa, da internet e muito mais. Ou seja, encarnado para encarnado, muito mais do que a gente imagina, como ele fala na 459. Porque muitos pensam assim, eu estou recebendo uma influência, sim, dos desencarnados também, mas às vezes a gente recebe a influência muito mais dos encarnados que estão conosco. E precisamos estar atento a isso. E aí as energias, os fluidos, a vibração. Bom, fluido é tudo que a gente recebe, é tudo que paira no universo. Energia, fluido, vibração. Então, vibração, o que é vibração? É um processo mental de irradiação fluídica, né? Uma imersão de energia através da força do nosso pensamento direcionada para algum objetivo. Né? Eu impulsiono o fluido através da minha vontade, isso é vibração. E aí eu tenho irradiações. O que eu recebo é aquilo que eu dou. Mas às vezes eu recebo, coloco na mente, não é isso? Porque o que a gente recebe, a gente tem que colocar na mente. E aí eu vou processar de acordo com aquilo que eu tenho, ok? E vou irradiar. Mas eu vou irradiar de acordo com aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, por exemplo, o conhecimento, eu recebo e dou. Recebo e dou sem fazer esforço nenhum, sem fazer mudança nenhuma. Ou seja, eu não processei, eu não estou direcionando melhor aquela influência que eu recebi. Ok? Então, o perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao derredor do corpo físico, formando a nossa aura. Mas quem é o comandante desse processo? Nós, a nossa mente. Isso precisa ficar claro. Antes da gente estudar influência, a gente tem que ter claro que esse processo todo está no comando da nossa mente. Então, essa coisa que a gente, eu fui influenciada por fulano, aí eu não sabia o que eu ia fazer, fiz o que ele falou. Não existe isso, gente. No mundo de hoje, a gente tem que raciocinar. Coloca na mente e no coração também. Isso é bom para mim? Isso vai fazer parte da minha... Isso vai me ajudar a crescer? Isso vai direcionar minha vida para um lado melhor? Como é que é isso? Eu vou receber influência direta, porque as energias estão vindo. As influências, tudo, eu tenho que processar isso na minha mente. Para aí, Carla, vamos botar aqui direitinho, é isso mesmo? Vamos analisar. E aí eu vou processando. E aí eu vou irradiar. Ou seja, eu vou me tornar uma pessoa melhor de acordo com aquilo que eu recebo. Sim, mas muito mais de acordo com aquilo que eu processo. Que eu mentalizo. Ou seja, que eu interiorizo para poder eu irradiar melhor. Tá? Então, projeção de sentimento e pensamento. Energia que exteriorizamos a irradiação.
Eu coloco o poder da minha vontade que eu tenho na irradiação. Nós temos o trabalho de irradiação na casa. O que que é? É eu colocar em movimento aquela vontade de ajudar aquele irmão que nós colocamos o nome no caderninho ali. Poxa vida, fulano está passando por tal processo assim, assim. Eu vou colocar no trabalho, junto com os mentores, ou na minha casa. Só de eu pensar, eu já estou colocando para fora aquele desejo de que o irmão resolva seu problema lá, seja ele de saúde, seja ele de perda, enfim, qualquer outro problema. Então, o Miramês fala para a gente que a eficiência das radiações depende da capacidade de amar e sentir, bem como da vontade para emitir o pensamento. Então, o comando está na vontade. Eu quero, eu vou realizar, e eu vou desejar, e eu vou fazer. Bom, e aí, na 460, ele pergunta, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos. Aí começa os nossos questionamentos em relação a isso, por isso precisamos estudar. E aí os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Ou seja, a gente não sabe muito bem o que é nosso e o que é sugerido. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Ou seja, vários pensamentos nos chegam e às vezes ficamos em dúvida. É meu? Não é meu? O que o Miramês fala para a gente? Ele fala assim, muitas pessoas acham que temos pensamentos contínuos, mas se enganam. Há intervalos entre um pensamento e outro, distâncias essas onde podem aparecer pensamentos que nos são enviados, se misturando com os nossos. Os pensamentos têm, em geral, intervalos que se apresentam muitas vezes extensos na capacidade do espírito, seja ele encarnado ou não, ou desencarnado, de pensar. É nesses intervalos que notamos a inconsciência da alma, que não sabe o que se passa e o que os espíritos malfeitores agem como inimigos, principalmente quando encontram afinidade de sentimentos. Então, mais uma informação importante. Tem que ter afinidade de sentimento. Então, nesses intervalos, onde eu não penso continuadamente, que só os espíritos superiores pensam sempre, mas a gente tem determinados intervalos. Então, esses intervalos, os espíritos interferem sim, e aí a gente não sabe muito bem o que é nosso, o que é deles. Tá? E aí, como que eu vou distinguir os pensamentos, o sugerido dos pensamentos próprios? Os sugeridos, impressão que alguém vos fala. E os próprios, os que acodem em primeiro lugar. Mas isso tem grande relevância? Tem grande importância na nossa vida? Não. Por quê? Não é de grande interesse estabelecer essa distinção. Nós temos que conhecer, mas ficar sempre pensando, será que é do outro? Será que é meu? Estamos perdendo tempo. Estamos deixando de fazer outras coisas mais importantes. Estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil não saber fazê-la. Justamente por quê? Porque aí eu vou agir mais livremente. Agora, essa questão do que acode primeiro, dos pensamentos próprios, nem sempre, porque na questão 463, ele fala assim, dizem que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Não, depende da natureza boa ou má do espírito encarnado. Ou seja, depende de quem? De mim. Eu, espírito encarnado ou desencarnado. Eu vou atrair ou vou irradiar o que eu realmente sou. Então, nem sempre o primeiro impulso é bom. Se eu não estou com pensamento bom, não estou com pensamento alinhado, o primeiro impulso vai ser meu mesmo. Aí eu falo assim, não, mas quando é um pensamento diferente, eu acho que é do outro. Eu sempre acho que é do outro quando é do mal. Mas às vezes é meu mesmo. E aí, nem sempre esse primeiro impulso. Então, aonde reside o pensamento e a vontade? No próprio
ser. Por isso, Miramês fala, a atenção no labor nos desvia de muitos males. E o Dr. Herman fala, trabalho, 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 com disciplina. Por quê? Porque estamos ocupando a mente. 24 horas, a gente reclama, estou cansado, trabalhei muito, é muita festa, é muito evento, é muito não sei o quê. Mas isso é que é o nosso tratamento. O nosso tratamento na casa espírita depende disso. Porque aí a gente vai sempre pensando, sempre se harmonizando, sempre convivendo. Que a gente tem dificuldade da convivência e aí a gente vai melhorando. Esses intervalos vão se ocupando de coisas boas nos nossos pensamentos. E aí a gente vai melhorando. E agora ele fala como distinguir o pensamento sugerido. Porque às vezes é sugerido, eu não sei se é bom, se é ruim, como é que é isso? Os bons espíritos, gente, só aconselham coisas boas. Se um pensamento que não é muito bom veio à minha mente, e eu percebi claramente que isso é uma coisa que veio... Peraí, que bom, né? Estão me orientando para outro caminho. Vamos lá. Vamos ver o que é isso. E os espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. A gente tem uma coisa chamada condicionamento. A gente se condiciona a determinadas coisas. A gente cria sistemas para a nossa vida. E a nossa mente fica condicionada àquilo ali. Mas podemos condicionar nossa mente para o bem, não podemos? Mas, na verdade, a gente condiciona para o lado contrário. Na verdade, é o que temos em nós, a gente vai condicionando e aquilo a gente toma como certo. Então, precisamos estar atentos a isso. Na 465, ele pergunta por que desse mal? Por que os espíritos procuram nos induzir ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. E aí, Kardec, não satisfeito, 465A. Isto diminui os seus sofrimentos? Não. Fazem por inveja de ver a gente infeliz. Ou seja, se eu estou infeliz, eu quero ver Janaína infeliz. Por que ela está feliz e eu não estou? É assim que eles pensam, tá? E na B, Kardec, incansável, né? De que natureza é o sofrimento? É a natureza do afastamento das leis de Deus. Todas as vezes que nos afastamos das leis de Deus, somos infelizes, não é isso? Na questão lá da felicidade. Então, é a mesquinhez. Às vezes nem é maldade, é ignorância das leis. Que às vezes a gente acha assim, então fulano está fazendo mal. Não, ele não está, às vezes ele nem está com pensamento maldoso. Ele é ignorante das leis de Deus. E aí ele está te influenciando e você está seguindo porque algo você tem de afinidade para que você siga aquela conduta. E por que Deus permite, na 466? Por que Deus permite isso? Porque são os instrumentos, né, todas essas influências, destinados a experimentar a fé e a constância do homem no bem. Ou seja, a nossa perseverança. Quantas vezes iniciamos alguma coisa e não terminamos? Quantas vezes temos uma ideia, um pensamento e não damos conta desse pensamento? Continuidade. Então, eles só podem auxiliar no mal quando você deseja o mal. Ele vai te conduzir, vai te auxiliar, mas é porque o mal reside em você. Então, precisamos ter isso como meta na nossa vida. Combater o mal em nós. E não ficar jogando para cima dos espíritos encarnados e também dos encarnados, né, da internet, das sugestões, da convivência, das nossas quedas, das nossas questões. Precisamos parar para pensar. E aí a conduta moral. Conduta moral e tipo de influência. Na 467, ele pergunta assim, podemos nos libertar dessa influência? Sim, claro que podemos, né? Porque os espíritos só se apegam àqueles que os chamam, nos seus desejos, nos seus pensamentos e no seu sentimento. Então, depende da nossa atitude mental,
Eu vou estabelecer o padrão vibratório, ou seja, naquilo que eu estou pensando constantemente, porque às vezes é um pensamento constante. E eu não paro para perceber isso. Por que eu estou sempre pensando nisso, batendo na mesma tecla? E aí eu estabeleço a lei da afinidade, né, com espíritos afins, sintonizados na mesma faixa vibratória que nós. E aí o tratamento? Receita do bolo. Evangelho, prece e tempo. Miramês fala sobre o tempo. Nada dá saltos. A nossa defesa, nós é que temos que criar. E nesse criar, leva tempo. Porque a gente também, na hora que a gente descobre, para aí, acho que eu não estou nesse caminho certo. Eu quero pular logo para o outro. Calma. Olha só, você esteve nesse caminho durante tanto tempo, agora você quer pular para um outro caminho? Nada dá saltos. Porque às vezes a gente está no caminho certo e não tem paciência com a gente mesmo. A gente não tem paciência com a gente mesmo. A gente quer a coisa de uma hora para outra. Que surja, né? Que Deus ajude a gente, mas Ele já está ajudando, dando essa riqueza da doutrina para a gente. É uma ajuda imensa. Né? Kardec, com esse esforço todo, fez isso tudo para a gente. Deu de bandeja e a gente está fazendo o quê? Então já é um presente. Mas a gente, uma vez detectado, a gente não pode dar salto. Né? E aí, temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos. Na 469... Bom, ele pergunta assim, através de que meios a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ou seja, como atrair a atenção dos bons? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Ou seja, fé ardente, desejo do bem e caridade. Porque se eu movimento o desejo de ajudar primeiramente a mim, porque eu estou percebendo que eu sou um pouquinho doente, eu tenho várias falhas, então eu tenho que me ajudar também. O ajudar não é só ajudar o outro, porque eu me ajudando, eu já estou ajudando o outro que está convivendo comigo, né? E ele pede para ter cuidado com os espíritos que exaltam o orgulho, causa principal de nossas quedas morais. Ou seja, muitas vezes estamos no caminho direitinho, né? E aí vem a vaidade, o orgulho, e aí eu vou desviando sutilmente, tá? Porque a influência é muito mais sutil do que a gente imagina. E aí a gente começa a achar que a gente está no caminho errado ainda. E a gente está no caminho certo, né? É a dor da vitória. Então, na 468, Kardec pergunta uma coisa muito importante. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam à sua tentativa? Recuam. Mas aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, uma tocaia, né? Ficam lá, espreitando. Será que Carla vai ter perseverança mesmo? Será que ela vai colocar isso aí para frente, com força, com vontade, com fé, enfrentando qualquer obstáculo que vier? Porque a gente tem isso também, né? O primeiro obstáculo a gente desiste. O primeiro problema a gente desiste. Ah, isso aí não vai dar certo não. Isso aí vai me causar muito problema. E aí a gente desanima, né? Bom, o poder das trevas, na questão 459, no caso da influência, é muito mais do que a gente imagina. Continuando. Essa lição que a gente está estudando destaca o pensamento como a principal porta de entrada dos espíritos em nossas vidas. Ou seja, pensamento é o principal. A gente não consegue viver, por isso que a gente tem essa dificuldade de lidar com os espíritos, porque os espíritos vivem através de pensamento. Tudo para eles é pensamento. Só que a gente pensa, joga no ar e a gente acha que ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo o que a gente está pensando. Só tem uma gama de espíritos vendo tudo que a gente está pensando e todas as nossas intenções, né? Então, para o encarnado, às vezes eu consigo enganar.
Mas por desencarnar dos espíritos superiores, eu não tenho como enganar. Ele está vendo o que eu estou pensando a todo momento. A minha intenção de fazer aquilo, ele não tem como enganar. Na 470, ele fala assim: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, recebem a missão de fazê-lo e têm responsabilidade nisso? E os espíritos respondem: claro, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Não existe, gente. O mal é a ausência do bem. Se eu ainda estou me comprazendo no mal, é porque eu não conheço o bem. Porque a hora que eu conhecer o bem, eu vou escolher o bem. Porque o bem me faz bem. O bem, é a essência divina. O mal é quando eu me desvio do bem. Missão de fazer o mal, porque a gente tem isso, né? Ah, fulano fez um negócio assim, assim, assim. Não fez nada. Ele pode até ter feito. Se ele fez, a responsabilidade é dele. Agora, pela lei da afinidade, voltando, eu vou assimilar aquilo ou não. É uma opção minha, é uma vontade. É um desejo de acreditar em coisas banais. Ao invés de eu estudar a lei, eu fico acreditando no que falam, no que me dizem. Se a gente parar para estudar, a gente vai ver que isso tudo é balela. Isso tudo é mentira. A gente tem que acreditar na verdade. E a verdade é essa. Ninguém tem a missão de fazer o mal. Ele faz o mal porque ele ainda não conhece o bem. E quando se faz, é por sua própria vontade. E sofre a consequência disso. Claro, somos todos responsáveis por aquilo que fazemos. Deus permite que para experimentar, mas Ele não ordena que faça, né? E cabe a nós repelir aquele mal. Quer dizer, a gente joga para o outro a culpa do que a gente tem que fazer. A responsabilidade é nossa. Discernir é nosso, né? Compreender é nosso. Ter vontade de é nosso. A nossa responsabilidade, a gente deixa por conta do outro. Então, transformar as tempestades do mal em atitudes do bem. Vigilância mental, sempre, todo dia, toda hora. 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Enfim, vigilância. Oração é o recurso que a gente tem, né? Sintonia com o plano superior. Senhor, eu não estou sabendo muito bem. Meu pensamento está meio estranho, não sei se é meu mesmo ou se é uma influência. Enfim, me ajuda. É o recurso que todos nós temos, né? E às vezes a gente esquece de usar. A prática do bem, da caridade, né? O não à fofoca e à maledicência. Parar em nós a fofoca e a maledicência, né? Veio contar, ah, tá, tudo bem. Parou. Bota isso para frente. Primeiro porque às vezes nem é verdade. Então, é uma coisa para tumultuar. Às vezes, um trabalho que está sendo realizado com tanto carinho pelos espíritos, eu vou dando vazão, aquela coisa pequena, e aí eu vou atrapalhando o trabalho dos espíritos. Não aos vícios, não ao ódio, à raiva, aos sentimentos inferiores, corrigir imediatamente qualquer erro cometido, pensamento constante no bem e evoluir a cada dia. Como que eu evoluo? Como que eu cresço? Estudando, né? Estudando e convivendo. Estudando e convivendo. Mas eu fujo da convivência porque, as pessoas são diferentes, né? Mas são diferentes mesmo. É diferente para poder a gente aprender. Se fosse todo mundo igual, é que a gente ia aprender. Então, às vezes, eu perco a oportunidade da convivência com o diferente, que ele vai me ensinar muita coisa, por conta do meu orgulho. E deixo de estudar por conta da minha preguiça. E aí, só resumindo, as energias boas vão atrair os bons espíritos, vão trazer saúde e equilíbrio e vão abrir as portas do bem e do amor. Eu vou mudar todo o meu campo vibratório e eu vou começar a irradiar sentimentos melhores, coisas boas, né? Vai ficar tudo diferente. Agora, as ruins, eu atraio os maus espíritos, traz doença, desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. E aí, por isso, é importante não esquecermos a recomendação de Jesus, do orai e do vigiai, né? A doutrina espírita
nos ajuda nesse processo, vamos dizer assim, processo árduo, não é fácil colocarmos o que a gente aprende na doutrina espírita em prática, não é fácil para ninguém, mesmo aqueles que estudam, que sabem, é muito difícil na hora da prática. Mas a gente tem o recurso da prece e temos que vigiar os nossos pensamentos, a nossa conduta. O Miramês diz que a vida é uma luta. Não devemos fugir dos problemas, mas vencê-lo com as armas do Evangelho. Quando chega um problema, a gente quer fugir. Eu não quero problema. Ninguém quer problema. Mas às vezes aquele problema vai ser a solução de vários problemas. A gente já parou para pensar nisso? Às vezes chega um problema que vai ser a solução de vários problemas que eu tenho e carrego durante muito tempo. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa vigiar mais, orar mais e estar sempre com o Evangelho à mão, que é o nosso remédio. Que assim seja.